Oi, meninos! No vídeo de hoje chamei meu pai, pra quem não conhece, tá? Oi. Porque eu amo a história dele, eu quero dividir com vocês. Ai, que lindo que foi isso, bonito, né? você gostei. E também é Dia dos Pais, né? Domingo, né? Dia 9 de agosto. Sim. E eu chamei ele porque ele é tímido, sabe? Mas ele não é tímido. Em cima da câmera, na frente da câmera, ele é meio... Mas ele não é tímido na vida real. Eu gosto de ficar atrás tá? da câmera. E ele é mais palhaço do que eu, então, tá? Eu gosto de ficar atrás da câmera. Ó, você vai contar a história do senhor e eu vou perguntar algumas coisas, tá bom? Sobre a vida do senhor. Tá caso bom. não... Como se você não soubesse, tudo bem. Não, mas eles não sabem, tá certo, tá? Pra quem não sabe, meu pai é fotógrafo de casamento. Quer falar ou quer que eu fale? Não, eu sou fotógrafo de casamento, já faz 30 anos. 30 não anos. que eu seja velho, eu comecei muito cedo. Não de casamento, eventos também, aniversários. Mas eu amo de paixão fotografar casamento. Mas ele faz tudo. Ele não faz tudo. Ele é um fotógrafo que faz tudo. Casamentos e eventos. Deixa eu ver se... Nossa. Você corta. Conta a história do senhor, como o senhor começou, tá? Eu trabalhava no banco, Bradesco, eu tinha mais ou menos 17 anos. E sabe como é que é serviço de banco, né? Muito estressante, ainda mais naquela época que os computadores ainda estavam no começo de tudo, era tudo feito manualmente, aquelas coisas todas. E aí, o que aconteceu? Eu já namorava com a Sandra, a minha esposa. Você tinha 17 anos, você contou, né? Que tem 17 anos. 17 anos, isso. 17 anos. Eu já namorava com a Sandra e ela chegou um dia na praça, lá onde a gente se encontrava, com uma apostila sobre fotografia. E aí que eu fiquei interessado na fotografia, entendeu? Então eu comecei dessa forma. Minha mãe que empurrou ele, entendeu? Foi sua mãe, né? Mas assim, ela foi um enviado de Deus para que eu pudesse entrar nessa profissão. Entendeu? E detalhe, meu pai, como é que fala? A família do meu pai é assim, era meu avô, minha avó e 5 filhos, 4 homens e uma mulher. Então, tipo assim, os 4 homens sempre trabalhavam para poder colocar comida na mesa, né? Essas coisas assim, de dinheiro. O vô também trabalhava como mecânico, né? Meu pai era mecânico, taxista, mecânico, essas coisas todas. Então, tipo assim, meu pai trabalhava no banco por... O senhor sempre teve vontade de trabalhar no banco ou não? Foi só... Não, na verdade é assim, eu sempre quis ter um emprego que eu pudesse colocar uma roupa legal, né? Legal, bacana. Não, tô brincando, nada a ver. As coisas bom. Naquela época, trabalhar no banco era um emprego legal, era um emprego bom, entendeu? Assim, o cara que trabalhava no banco... Não que hoje não seja, mas é que naquela época, tipo... naquela parecia que tinha uma... como se fosse uma meta, entendeu? Assim, tipo uma elite, né? Não é elite, era uma meta. Eu trabalhava no banco, você tinha um salário melhor, horário de trabalho mais acessível, então você mirava aquilo lá. E aí eu comecei, por exemplo, eu já fui engraxate, e depois eu vendia pirulito na rua também, já vendi. Depois fui fazer caixa de sapato, montar caixinha de sapato na antiga BS, não sei quem vai lembrar disso. Povo de Vocês da sua época não vão lembrar disso, mas os seus pais, avós vão lembrar disso aí, entendeu? Da BS Calçados. Então eu fazia aquelas caixinhas, mas assim, a gente sempre mirava algo sempre a mais, né? Daí eu comecei fazendo caixinha, depois eu fui trabalhar de recepcionista. Isso tudo com quantos anos? Eu devia ter uns 14, 15 anos, mais ou menos. Fui trabalhar de recepcionista, onde era um cargo... Isso eu não sabia. Eu não sabia? Não. Então, a gente conversar mais, filha. Trocando de ideia. Então, eu fui trabalhar de recepcionista, que era um cargo também, assim, muito... Como é que se diz? As mulheres que eram recepcionistas, entendeu? Não era um homem recepcionista, né? Mas eu achei que eu devia estar lá como recepcionista. Então, eu trabalhava aí, eu recepcionista, fui trabalhar... Antes disso, trabalhei no escritório de advocacia. Meu Deus! Da doutora Lia Sinelli. E foi lá, por eu estar, igual como Deus faz as coisas certas, né? Para eu chegar no banco, eu era recepcionista da Gavial Calçados, né? E aí o Bonin, que era o gerente do Bradesco na época, ia lá todo dia. Gostou do senhor? Gostou não, eu fiquei no pé dele. Ô Bonin, me dá uma chance lá, me dá uma chance lá, tal, não sei o que tem. Eu preciso fazer um teste lá. Não, André, vai chegar a sua hora, vai chegar a sua hora. Naquela época ele chamava contínuo. Então, contínuo fazia tudo no banco, entendeu? Arquivava os papéis, comprava as coisas para cozinha, fazia limpeza, então era um contínuo. É como o início de carreira de qualquer ajudante de escritório. E daí o Boninho ia todo dia lá na Gavial Calçados, e eu estava como recepcionista, então eu tinha a chance de falar com ele todo dia. E o senhor era o único homem como recepcionista ou não? Eu era o único homem. Assim. Olha! Mas sou homem. Né? E aí, de tanto eu encher o saco do Bonin, ele falou, André, surgiu uma vaga lá e eu quero que você vá fazer um teste. Falei, pô, mas eu não me preparei. Ele falou assim, não, é só o teste para dizer que você fez, porque você já está dentro. Ai, aí nossa! Eu fiquei feliz da vida, eu fui trabalhar como contínuo. E aí no banco eu comecei como contínuo, depois eu fui como gerente de cadastro rural, fazer cadastro para pessoas... E era muita responsabilidade, né? Sempre foi, o banco sempre foi muita responsabilidade. Até eu fui trabalhar no caixa,
né? E foi onde também eu perdi muito dinheiro no caixa. Mentira, tô brincando. Não, teve um dia que eu dei um os dinheiro a erros, mais. né? Teve um dia que eu dei um... Quer contar isso? Pode contar. Do que? Do dinheiro lá que eu perdi? Ué, foi... Eu trabalhava no caixa e eu dei um dinheiro a mais pro um cara lá, chama Idelmo, né? E eu dei um dinheiro a mais pra ele, equivalia mais ou menos ao meu salário do mês inteiro que eu dei. Aí você não recebeu? Então, não, eu dei o dinheiro errado pra ele. Aí no final do dia, quando eu fui fechar o movimento, daí eu vi que tava faltando essa grana. Eu fiquei super chateado, desesperado e tal. Pensei em fazer rifa, porque naquela época a gente perdia dinheiro, a gente fazia rifa. Que auge! Pra poder juntar o dinheiro pra dar o dinheiro. Hoje em dia faz vaquinha online. Hoje já mudou. Daí a gente fazia rifa. Mas daí no dia seguinte, o Idelmo, eu lembro até hoje, ele foi lá e falou: André, deu diferença no seu caixa ontem? Eu falei: deu sim. Ah, o dinheiro tá aqui. Ai, que lindo! Aí ele devolveu o dinheiro pra mim, eu fiquei super feliz. Daí eu cancelei a rifa. Entendeu? Cancelou a rifa, daí você pegou a rifa... Não, devolvi o dinheiro para quem comprou. Entendi. Mas enfim, o banco tinha tudo isso, né? Esse estresse, mas era gostoso. Tinham vários companheiros. Tinha o Neto Cebola, tem o Gil da lanchonete, trabalhou comigo no banco. E hoje em dia cada um tá num lugar, né? Cada um tá num lugar. A maioria do povo não continuou nessa carreira, né? Porque é uma carreira, assim, muito estressante. Eu imagino mesmo. Tá. Mas assim, até os 17 anos, até eu estar namorando com a Sandra, eu não tinha esse negócio de, eu sou fotógrafo, eu quero ser fotógrafo, porque eu vejo uma foto. Hoje em dia eu vejo foto, mas naquela época se ele estivesse aqui vendo eu gravar, ele ia tirar uma foto assim, ia ver aqui, ó. Uma foto, Hoje em dia a gente vê a fotografia, né? Vê uma foto e tal. Porque a fotografia é isso, você primeiro vê a foto, por isso que nós, fotógrafos, somos, assim, mais felizes do que as outras pessoas que não são fotógrafos. A gente vê fotografia em tudo. A gente vê fotografia em tudo e o ato de fotografar é apenas registrar para mostrar para alguém o que você viu. Exatamente, sim. É isso aí. Fica com essa frase. Essa frase inovadora. Então daí o que acontece? Então até os 17 anos eu não tinha essa vontade. Por você quer ser atriz. Então você vem caminhando até você chegar a ser atriz. Até uma idade, não sei se o senhor não tinha esse sonho de nada. O senhor queria continuar no banco até então. Eu fiz vestibular para jornalismo, queria ser jornalista. Verdade, isso é verdade. Imagina meu pai, William Bonner, boa noite. Boa noite. Ele tem voz pra isso, né? Mas eu acho que o senhor foi melhor na fotografia. Que bom, Deus é bom, né? Mas tá ao lado da Renata. Naquela época, para fazer uma faculdade, era um processo realmente um pouco trabalhoso, né, como diz. Mas enfim, daí não deu certo a faculdade, eu continuei no banco e aí apareceu um dia a Sandra com uma apostila. Naquela época não tinha internet para a gente aprender as coisas online. Era tudo apostila, chamava-se Instituto Universal Brasileiro. Mas a mãe comprou a apostila para ela ou já comprou pensando no senhor? A apostila está aqui, deixa eu pegar para você. Mentira! Isso eu não sabia. Essa aqui foi a minha primeira apostila. De fotografia. Peraí, acho que tá cortando, pai. Tem que ser assim, ó. Bom, segura então. Essa é a capa top, né? Olha. E aqui as apostilas vinham dessa forma, tá vendo? A gente aprendia assim, fotografia. Olha, início da aula. Eu sempre fui caprichoso, né? Olha, tá até hoje. Mas a apostila, ela é assim ou o senhor colocou nesse negocinho? Não, ela vinha e eu tirava do caderno. Do caderno e colocava. Assim, pra durar mais, pra mostrar pros meus filhos. E durou mesmo. Gente, eu não esperava por isso, sabe? Foi uma surpresa. Então, eu sou um cara surpreendente. Então, essa aqui foi a minha apostila. Então, o que acontece? Então, a gente deixa eu deixar aqui a aprendia os cursos que a gente fazia, e tinha vários cursos, né? Tudo quanto é curso que você pode imaginar, na época vinha através de apostila. Então a gente aguardava chegar a apostila, estudava, fazia os exercícios, mandava pelo correio e recebia outra, e assim ia indo. Então quando a Sandra chegou com uma apostila dessa, falou: olha, eu encomendei para mim a fotografia. Daí acho que deu um estralo assim no centro. Nossa, Sandra! Eu sempre quis fazer fotografia. Nunca quis, pessoa. E na verdade não é isso. Foi uma coisa que eu falei naturalmente ali e não sei por que eu falei. Talvez ela pensou em vocês dois fazer juntos já, né? Não, o certo é, porque na verdade a Sandra está comigo junto. Mesmo que ela não está na frente da fotografia no sentido, ela está sempre junto. Não, no dia que ela comprou a apostila, ela deve ter pensado assim: vamos fazer uma coisa juntos, a fotografia. Não, acho que era a pessoa que ia fazer sozinha. Sozinha? Tá bom, minha mãe é bem independente mesmo. Não, porque eu trabalhava no banco, tinha uma profissão, então ela imaginou que... Ela trabalhava na fábrica, né, na época. Sim, trabalhava na fábrica. Na fábrica. Então, daí a gente começou então a estudar fotografia. E a gente viu também, depois de um certo tempo, minha voz está falando aqui, de um certo tempo, que seria um bom negócio, como uma loja de fotografia. Porque também, eu falo sempre naquela época, gente, mas é porque faz pouco tempo, é ali, entendeu? Mas é que naquela época, você tinha que ter um comércio para que você pudesse se sentir como um profissional do ramo, entendeu? Por exemplo, uma noiva que ia procurar um fotógrafo, por exemplo, ela queria alguma coisa com mais segurança, que seria uma loja, um cara que tivesse já uma carreira, entendeu?
E na nossa cidade só tinha uma loja de fotografia. Então eu vi também ali como negócio, né? Não como assim, meu sonho é ser fotógrafo. Não, como negócio. E isso é engraçado você falar isso, porque, por exemplo, eu podia ter pensado assim, eu não vou abrir porque já tem um, porque Piracá é uma cidade muito pequena, pra quem não conhece. Então, tipo assim, na época era melhor ainda, né? Não tinha tanto... Sim, Então, meu pai podia pensar, tipo, não vou abrir porque já tem um, meio que negócio de concorrência, sabe? Mas, e detalhe, ele tinha 17 anos, 17 pra 18, né? 17 para 18. 17 pra 18. Montar uma loja, sabe? Tipo, hoje em dia, quando você vê isso acontecer? Na verdade, acontecendo? para eu montar, era muito novo, então para eu montar a loja, fui emancipado, que seria assim, os pais sim, autorizam entendi. você ser responsável Por você mesmo. dos seus atos, entendeu? Então eu fui emancipado para montar a loja. Mas enfim, eu montei a loja pensando nisso também, como negócio, entendeu? Onde eu vou sustentar a minha família. Que no caso, na época, era só minha mãe, só que ele já pensava em ter uma família. É lógico, sempre na verdade, também pensando no futuro, entendeu? E aí eu tinha um negócio para sustentar a minha família. E então eu montei a loja, entendeu? Eu até montei uma loja no local. Aí eu até brinco, porque a minha loja que eu montei, a minha loja, só tinha muita, porque era do lado de um velório, sabe? Então o que acontece? Só tinha movimento na rua perto da minha loja quando tinha velório, você entendeu? Quando alguém morresse. Quando alguém morria, No caso, né? você dependia Alguém de alguém morria, morrer. a Era minha loja movimento ali da loja. ficava um burburinho ali, porque tinha o velório ali e tal, então vinha gente. Mas enfim, durou Ela é pouco. velório aqui ainda? Não, na verdade é o seguinte, quando eu fui montar minha loja mesmo, o meu pai e a minha mãe deram a sala deles. O senhor não contou essa história. Que eu pulei. Meu avô não gostou da história de meu pai sair do banco pra poder correr atrás do sonho dele, entendeu? Sim, é. Então, mas daí o que acontece? Como eu tava trabalhando no banco, estudando fotografia e vislumbrando montar o meu negócio, aquelas coisas assim, e o banco tava estressando, a gente perdia uma lote, tinha que levar uma lote lá em Osasco, era uma coisa maluca que trabalhava no banco. E sabe como é que é essa carreira de banco? De repente você está aqui hoje, se você quiser progredir, você tem que mudar de cidade, aquelas coisas. Aí como é que eu ia fazer? Acho que eu não queria isso. Assim, eu não sabia que eu não queria, mas de fato eu não queria seguir essa carreira. E aí eu fui e conversei com a Sandra, falei, Sandra, eu vou sair do banco e a gente vai montar a nossa loja. Ela topou, maluca como sempre, né? Tudo bem, André, vamos montar a loja, montar a lojinha que a gente chama, né? Montar a lojinha. E aí, vai montar onde? Daí, eu conversando com meus pais, não, a gente ajusta a sala aqui, né? Sala da casa da minha avó. E... Hoje em dia é a mesma casa, desde aquela época, minha avó não mudou. Aí tinha o salão do meu irmão de cabeleireiro lá na frente, aí entrava um pouquinho... Era a loja do meu Era pai. a loja com um mini estúdio para fazer foto 3x4, enfim, um balcão de... O senhor foi o último a ter um negócio, então? Por exemplo, o tio Miguel já trabalhava com cabeleireiro, o tio Gonzaga, entendeu? Tipo, cada um teve um negócio. Sim, o senhor sim. foi o último, no caso. Eu fui o último. Entre aspas. Então, e daí a gente montou ali, mas assim, ficou muito pouco tempo, ficou acho que 1 ou 2 meses no máximo ali, porque eu vi que não ia progredir do jeito que a gente queria ali, né? Não pela vontade deles, eles queriam, me ajudaram tudo, mas de fato, como negócio, não ia prosperar ali daquela forma. Nossa, já teve vários lugares antes desse aí? 3 lugares. Que eu Porque, até... Que ano que a gente fechou a loja daqui? 2012. 2012, a gente fechou a loja daqui de Piracaia. Daí só ficou com a loja de Extremo. Então, tipo, 2012 já ficou quantos anos ali, desse ponto? Eu acho que uns 10 anos. Uns 10 anos nesse mesmo ponto. Então, o que mais durou foi esse ponto que a gente fechou. Aí o que acontece? As coisas mudaram muito, né? Porque se antigamente precisava ter uma loja física para você ter clientes e a pessoa confiar no seu trabalho, hoje é o contrário. É online. Hoje é tudo online, a pessoa conversa. Eu já cheguei a fechar contratos pelo WhatsApp, entendeu? Assim, porque a internet deu essa possibilidade de você atingir outras pessoas, não necessariamente que ela venha até o seu comércio, né? Então, foi dessa forma que eu comecei e dessa forma que eu estou seguindo até hoje. E detalhe, tipo, foi o que eu falei, aqui é muito pequeno, né? Então, tipo assim, às vezes a gente vai na igreja, assim, aí meu pai comenta, nossa, esse casal eu fiz casamento. Então, você imagina, naquela época o povo casava e tava confiando o casamento, que é uma coisa muito, nas mãos de uma pessoa de 17, 18 anos. Verdade. Hoje em dia você não vê o povo fazendo isso. Hoje em dia os fotógrafos têm tudo, tipo, anos de história, sabe? Lógico que tem um novinho ou outro, mas casamento é uma coisa muito séria pra você confiar. E naquela época tinha só meu pai e mais um, entendeu? Então, tipo assim, a maioria do povo que casou aqui, meu pai que fez, entendeu? E meu pai tipo, fez a maioria. Então a gente olha, já fiz casamento. E eles são casados, tipo assim, há 20 anos, entendeu? Então meu pai... Eu já estou fotografando o casamento dos filhos dessas pessoas. Verdade. Legal. Então,
Eles cresceram rápido, né? Eles cresceram rápido. Conta aquela história do filme, como era o filme na época. Porque hoje em dia a câmera, né, como é que fala? Digital, né? Cartão de memória, tira, coloca, não sei o quê. E meu pai naquela época era tudo filme, né? Sabe aqueles rolos de filme? Acho que a gente não vai nem conhecer o filme, de tão antigo que é. Não tem nenhum que eu vou mostrar, mas não tudo tem. bem. Aqueles, eu coloco uma imagem. Vou deixar uma imagem Rolo de aqui. filme, Rolo de filme. Rolo de filme. E naquela época meu pai falou que, tipo assim, tinha rolo de filme preto e branco e rolo de filme colorido, né? Colorido, isso. Então, tipo assim, pra você tirar foto... Não é hoje, você tira foto colorida e depois você transforma em preto e branco. Naquela época, não. Eu ainda sou da época que os filmes já tinham 36 poses. Os meus colegas anteriores já trabalhavam com uma câmera um pouquinho mais pesada e só tinha 12 fotos, entendeu? Então, 12 chapas, como falam. Então, E naquela época o filme era muito caro, né? O filme era caro, né? Caro, Não, sempre foi muito caro. Lidar com fotografia sempre foi muito caro. Né? Mas hoje em dia dá pra dar um, né? Tipo assim, quero dizer que tipo, naquela época é muito caro por não ter muito dinheiro recebendo, entendeu? Hoje em dia é mais valorizado. Então, tipo, é tudo anda junto. Mas por outro lado, a tecnologia também custa muito mais dinheiro. Caro. Então, tá tudo equiparado. Então, o que acontece? Na época, a gente tinha um filme de 36 poses. Então, a gente tinha que fazer, por exemplo, algumas fotos coloridas e algumas fotos preto e branco. Então, o filme preto e branco era numa câmera e o filme colorido era numa outra câmera. Se tu não fizesse as coisas direito e ficasse estressado, e nervoso e preocupado com alguma coisa, você poderia fotografar todo o casamento em preto e branco e aí... aí começa a falar da noiva depois. Ferrou tudo o casamento da noiva. Então, a gente tomava muito cuidado, lógico, eu nunca tive nenhum problema com isso, graças a Deus, sempre foi tudo bem. Outra coisa muito importante também é que como era filme, você tinha primeiro, depois que você chegasse nas 36 fotos, você tinha que voltar o filme todinho para dentro do cartuchinho de novo e aí trocar o filme. Se você, na falta de experiência ou nervosismo, qualquer coisa, abrisse a tampa da máquina, era o famoso queimar o filme, entendeu? Então queimava o filme. Por isso que eles falam queimar o filme, é porque tem noção. Queimou o filme. Também, graças a Deus, não se preocupe, nunca tive nenhum problema com isso. Eu sempre colocava, de tanto preocupado, eu colocava aquela fita preta, como é que chama? Fita isolante. Fita isolante na tampinha. Por quê? Porque daí você não abria. Se não de repente tá nervoso, não abriu, não é pra abrir mesmo. É porque o filme ele não pode ter luz, né? Não pode encontrar a luz, senão estraga tudo, entendeu? Vela o filme, queima o filme. Então, tinha todos esses problemas. Além desses problemas, tinha um problema bendito cabo. Chamava um cabo que ligava o cabo. Então, isso aqui é um flash que a gente segurava. Vamos supor que isso aqui é um flash. Não é um flash. Flash. E aqui é a câmera. E para ligar o flash na câmera, não é como hoje que você coloca aqui, tá ligado, ou rádio flash, essas coisas todas. Era um cabo. É um simples cabo. E aí o que acontece? Esse cabo, quando, depois de um certo tempo de uso, ele ia desgastando. E aí você, fazia e o flash não disparava. É legal, porque você pode trocar o cabo. Mas você imagina fazer isso quando a noiva está entrando. Aí não dispara nenhum. Não dispara nenhum. E fica escuro, né? Porque naquela época na época a sensibilidade do filme também era muito baixa. Então, se realmente não disparou o flash, ia ficar escura a foto, não tinha foto. Só não ter uma foto da entrada da noiva. Então, isso aí já perdeu uma foto, né? Dos 36 filmes. Então tem tudo isso, né? Então, e aí quando você tem, aí você mistura tudo isso, você mistura. Você é novo de idade, você é novo de experiência. E você também tem toda essa fase de aprendizado que você tem que ter no seu primeiro casamento, no seu segundo casamento, essas coisas todas. Não. Vai pegar no áudio isso aí. Pegou? Mas não tem problema. Não, é que agora ele passou, é que tava muito perto, agora pode falar, entendeu? Então, quando você é novo na profissão, tem tudo isso, né? Você é novo de idade, você é novo de profissão, você não tem experiência, você tem medo, você tem angústia, enfim, tem tudo isso. E aí, quando chegava numa sexta-feira, o casamento geralmente era em sábado, chegava na sexta-feira, eu fazia isso, eu colocava todas as minhas câmeras no chão, os cabos, testava tudo, disparava várias vezes, estava funcionando bonitinho. Cabos novos, sempre tinha 1 ou 2 cabos novinhos, zeradinhos ali para poder começar a profissão. É para falar isso? Pode falar. É isso que você a história do senhor. Tá bom. Aí você faz assim, tudo isso, Brasil. Quando chega na hora do casamento, aí você fotografa os padrinhos entrando, belezinha, o noivo entrando, belezinha. Quando chega na bendita hora da noiva, o cabo resolve não funcionar, entendeu? Você fez tudo certinho. Entendeu? E aí você tem que, você faz, não funcionou, a noiva vem vindo, entendeu? A noiva, geralmente aqui na igreja da matriz aqui, o corredor é grande, graças a Deus. Então, dá 2 passos pra onde já tá ali. Aí o suor já começa assim, entendeu? Assim, não disparava de novo, entendeu? Aí depois que eu comecei a passar por isso, o que eu fiz? Eu deixava uma outra câmera, daí já não era preto e branco, era uma câmera colorida, como reserva mesmo, para não ter nenhum problema. No segundo casamento eu já fiz isso.
Porque, meu, não tem jeito. Se a noiva tá entrando até você trocar o cabo, conectar, estresse danado. Então, o que eu fiz? Eu fazia uma foto, não disparava. Fazia a segunda, eu já trocava tudo, não queria saber. Pegava a câmera e já, graças a Deus, funcionava. E aí depois, quando chegava no altar, aí eu dava mais um testinho lá, trocava o cabo com calma. Mas, enfim, tudo isso faz parte do aprendizado. E tem tudo isso, é o que eu falo. Meu pai era novo na época. Se ele não tivesse essa cabeça de, não, vou levar uma câmera reserva. Porque naquela época, você lembra quanto o senhor pagou na primeira câmera do senhor? Metade de um carro. Vamos supor, eu vendi a minha parte da Brasília que tinha e fui lá e comprei um flash e uma câmera. Entendeu. E aí um flash, uma câmera e cabos, essas coisas. Assim, um kitzinho para poder começar a trabalhar. Entendeu? Aí depois você comprou essa câmera que era reserva. Depois eu comprei. E a mãe trabalhava com o senhor também com outra câmera? A sua mãe sempre. Ela dava, a gente chama de célula. Que ela segurava um segundo flash para poder iluminar. Tem isso até hoje. Até hoje tem que ter. Assim. Uma luz tem que ter sempre 2, 3 luzes para poder... um contraluz no véu da noiva, aquelas coisas assim. Então, e aí o que acontece? Como eu estava namorando, eu tinha minha empresa e eu tinha que... Quer dizer, eu tinha minha empresa, eu tinha serviço no final de semana e estava namorando. Aí o que eu pedi para ela? Vem me ajudar nos casamentos aí, porque daí a gente fica junto, tal, não sei o que. E ela topou. E ela sempre foi muito, muito minha parceira. Então, tudo que eu sou hoje, eu devo a Sandra. E a gente fala que eu acho que se a mãe não aceitasse caminhar com o senhor nesse negócio, talvez eles nem estariam juntos, porque meu pai não tinha tempo pra ficar com a minha mãe, por exemplo. Segunda a sexta, o senhor estudava, fazia tudo. Aí sábado, domingo tinha casamento, por exemplo, tinha algum evento. Então, talvez eles não teriam nem contato, entendeu? Então, que bom que minha mãe tá, e hoje em dia... Nem vocês tinham nascido, não, tô brincando. Tem essa também. Assim, o bom de trabalhar com a Sandra é que, assim, a gente tinha muita intimidade. Então, vamos supor, se tava com algum problema, só de olhar para ela já sabia, já ajudar. Teve um dia, por exemplo, olha como é bom, teve uma noiva, acho que foi lá em Extrema, se eu não me engano. A noiva foi colocar o vestido e não ficou ninguém no salão para ajudar a noiva, entendeu? Isso, a Sandra estava junto comigo. E quando foram apertar o zíper, o zíper estourou. Entendeu? Aí Sandra, minha esposa, Sandrinha e tal, fez lá uma gambiarra lá, colocou o zíper lá para dentro e ajudou a noiva. Minha mãe é a rainha da gambiarra, E o que eu achei mais interessante é assim, por exemplo, quando a noiva estava com esse problema, quem que ela chamou? Não foi o decorador, não foi o cabeleireiro, foi a Sandra fotógrafa. Então, quer dizer, nós como fotógrafos também temos essa condição de conseguir resolver vários problemas que acontecem durante o casamento ali com isso. Lógico, a Sandra é mulher, ela tem todo esse dom. Eu não teria esse dom, eu realmente teria, sei lá o que eu teria feito, mas assim, a Sandra está lá e está junto. Então, a Sandra sempre esteve do meu lado e vai estar por muito tempo ainda, se Deus quiser. A pergunta é, alguma vez você já pensou em desistir dessa carreira? Várias vezes. Várias vezes? Várias vezes. Mais novo ou agora, sim? Não, assim... Porque se eu falar que agora vai ser um pouco pesado pro vídeo. Não, assim, novo, assim, todo empreendimento tem suas dificuldades e você sempre analisa se vale a pena continuar ou não, né? Mas daí, ao mesmo tempo que eu não comecei apaixonado pela fotografia, eu fui me apaixonando com o tempo. Não só pela fotografia, mas pelo negócio como fotografia, né? Por exemplo, buscar um cliente, como tratar um cliente, como atender um casal, como fazer o pós-produção. Tudo isso é uma coisa que me deixa muito feliz de fazer e fazer bem feito, né? Então, assim, no começo, com todas as dificuldades, mas isso é normal em todas as profissões, entendeu? Mas, assim, desistir mesmo assim, não. A gente passa sempre por dificuldades, mas a gente sempre dá um pulo, assim, né? Toda dificuldade vem para que você possa mudar e toda mudança vem para que você possa ser melhor do que você era antes. Toda mudança, ninguém muda para pior, a gente só muda para melhor. Mesmo que você não entenda isso no começo, quando você está vivendo aquela situação, às vezes você acaba não entendendo isso. Mas toda mudança é uma mudança para melhor. E aí, por exemplo, a gente trabalhava com foto, tinha que, por exemplo, fazer o estúdio de fotografia. Porque na época, só de revelar foto, vender porta-retrato, a lojinha em si, só isso não dava um dinheiro suficiente para você sustentar a sua família, né? Então a gente tinha que inventar algumas coisas. E uma das coisas que a gente inventava era a sessão de fotos no estúdio, né? Então, nisso também, a Sandra estava sempre do meu lado. Então porque daí ela fazia maquiagem nas meninas, ela produzia as meninas. Cara, fica difícil fazer essas coisas, né? Assim, não tem realmente, muito que bom talento, que tinha mamãe. Não tinha muito talento para isso. Então a Sandra sempre foi muito assim, tem que fazer, vamos fazer, tal, eu faço isso, faço aquilo, e juntos a gente bolava o projeto. A gente bolou o projeto do estúdio.
A gente chamava as mulheres pro estúdio, fazer foto, dava uma foto de brinde, aí com certeza ela gostava das outras, marketing, né? Comprava as outras, né? Então, até hoje é assim, mas naquela época a gente tinha que fazer isso. Passamos dessa fase, legalzinho, joia, veio a fase do famoso revelação em 1 hora. Não sei se não é da sua época, lógico, mas assim, a pessoa trazia o filme para revelar, a gente tinha que mandar pro laboratório e demorava uma semana para ficar pronto. Estressante, tipo, eu acho que meu pai teve 3 filhos pensando nisso, 3 filhos pra ajudar. Eu botei aqui, faltou 2 para aqui, mas tudo bem. Sim, tipo, não tem o pai não tem um comércio próprio, não pode arriscar, não né? pode arriscar, entendeu? Então esse é o privilégio da gente. Para poder realmente, vamos supor, se você está interessado, eu quero ser fotógrafo de casamento, cara, eu vou te ajudar, vou pegar na sua mão, vamos seguir e vamos chegar.